tiveram acesso ao auxílio emergencial do governo acabaram tendo problemas com as parcelas. Veja agora dois casos, um de Jacareí e outro de São Bento do Sapucaí. A Jennifer relata o problema que a mãe dela está enfrentando em Jacareí. No dia 23, minha mãe recebeu o auxílio pelo Caixa Tem. Aí eu transferi para o PicPay para pagar um dentista para ela e o dinheiro sumiu do Caixa Tem e eu entrei em contato com o PicPay. Eles falaram que deu operação cancelada porque a Caixa cancelou. Então eu entrei em contato com a Caixa, tentei várias vezes ligar no 0800 e ninguém atendia. Então eu fui até a agência aqui de Jacareí do São João, falaram que isso aconteceu com diversas pessoas e que era para guardar o prazo de 20 dias. E até agora a gente não teve uma resposta, minha mãe precisa pagar o dentista e até agora nada. Quem também teve problema foi o irmão do José Donizete. Ele mora em São Bento do Sapucaí. Eu fiz uma transferência para o meu irmão do Caixa Tem para minha conta. Primeira vez deu erro. Aí eu refiz o processo, deu erro de novo. Na terceira vez, aí deu certo. Só que eu fiz essa transferência no dia 6, que foi num sábado, e estava escrito no aplicativo que ia ser acreditado na minha conta na segunda-feira, dia 8 desse mês atual. Aí chegou segunda-feira, não estava acreditado na minha conta. Daí eu esperei mais 2 dias e nada de aparecer o dinheiro na minha conta. Difícil, né? A primeira orientação é, claro, procurar o banco para tentar resolver o problema. Mas e aí? E se isso não for resolvido? Vou conversar ao vivo com a Daniela Lopes. Dani, boa tarde para você. Seria o caso de procurar um advogado nessa situação? Olá, Rogério, boa tarde para você, Águida, e a todos que nos acompanham. Em alguns casos, sim. É claro que tem caso que ocorreu apenas um erro na operação bancária, ali no sistema no banco, mas também várias fraudes bancárias têm sido registradas nesse período de auxílio emergencial. Por isso eu estou aqui com o presidente da OAB de São José dos Campos, doutor Klaus, para tirar algumas dúvidas para a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Como então que procurar um advogado pode ajudar na solução desses casos? Bem, para quem já foi vítima de algum golpe nesse sentido, a orientação é que, tomando conhecimento imediatamente, procure a ajuda de um profissional para que possa registrar essas ocorrências, tanto na parte criminal como tomar as medidas junto às instituições. Alguns crimes aí são envolvidos nessas operações bancárias, né? Em que crimes são esses? Sim, pode ter ocorrido o crime de apropriação indébita, estelionato, muitos crimes que podem acontecer aí, tanto no modo físico quanto no modo virtual. E mesmo quando há somente assim um erro de operação no sistema do banco, também cabe em alguns casos uma ação judicial? Dependendo do caso, cabe uma ação de reparação, né? Dependendo do tipo de problema junto à instituição bancária, no caso, ou à instituição oficial do governo, pode ser objeto de reparação via ação na justiça, mediante a ajuda de um advogado. E o banco tem a obrigação de reaver esse dinheiro para o cliente, para o usuário? O banco tem responsabilidade objetiva sobre os dados do cliente, sobre os aplicativos e todas as ferramentas que coloca à disposição de seus clientes. Claro que o usuário deve tomar as cautelas cabíveis para não concorrer em culpa nesse problema que pode acontecer. E quais são essas cautelas aí? Que dica que você daria? As cautelas são sempre procurar os meios oficiais, os canais oficiais, não abrir links que vêm pelos e-mails com as marcas de instituições conhecidas, inclusive o link que diz não quero mais receber esse e-mail, tomem cuidado porque esse link pode trazer um malware para o seu computador e puxar seus dados, não preencher dados de campanhas, promoções que aparecem nas redes sociais, que você coloca seus dados e disponibiliza esses dados para os golpistas. E pior que a gente está num momento em que está todo mundo na internet, né? Usando muito mais os processos online, então é bom redobrar o cuidado. Sim, os golpistas estão se aproveitando desse momento, então redobrem os cuidados, procurem sempre os canais oficiais das instituições. Uhum. Ao ir ao banco, ao fazer uma reclamação no banco, também alguma dica, alguma orientação em relação aos direitos dos usuários?
É sempre registrar os problemas, registrar por e-mail, por escrito, para que a documentação esteja apta a mover alguma ação ou a tomar alguma outra medida em decorrente dos golpes. Ter em mãos extratos, por exemplo? Extratos, e-mails trocados com o gerente, reclamações encaminhadas para o saque da instituição, tudo isso deve ser documentado o mais breve possível. Estão aí as dicas, então, para os usuários de bancos aí nesse momento. Então, com vocês no estúdio novamente. Dica importantíssima, né, Daniela, em relação aos e-mails, né? Porque os falsificadores hoje em dia, eles capricham de um jeito que você acredita naquele e-mail. Então, sempre desconfie e, na dúvida, entre em contato com o banco.